Bem-vindo ao Postulados e Teoremas. O nosso objetivo é o estudo e o aprofundamento nas disciplinas de Física e Matemática. Hoje vamos fazer uma aula de introdução à Física e à Mecânica, abordando as grandezas físicas mais básicas, aprendendo o que é ordem de grandeza e também a representar um número na forma de notação científica. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos de seu interesse, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. Vamos começar o estudo da física entendendo o que vem a ser as grandezas físicas. As grandezas mais comuns presentes no nosso cotidiano são o espaço e o tempo. Entretanto, existem inúmeras outras grandezas medidas em física. Por exemplo, temos a velocidade, a aceleração, a força, a massa. Veremos cada uma delas em detalhes nesse nosso curso. Para medirmos grandezas, a gente usa unidades de medidas. O tempo, por exemplo, pode ser medido em segundo, em minutos e até em séculos. O espaço é geralmente medido em polegada, quilômetro ou em metro. Ainda que essas unidades sejam unidades muito conhecidas e utilizadas por todos, existia uma necessidade de se padronizar a maneira de medir as coisas e, por isso, foi criado o Sistema Internacional de Medidas, que a gente chama de SI. Com isso, o espaço passa a ser medido de forma padrão em metros e o tempo em segundos. Veremos isso já adiante. Unidades de medidas das grandezas. Já começamos a tratar desse assunto no slide anterior. Na física, a maioria das leis é descrita por equações que envolvem grandezas, tais como velocidade, aceleração, força e energia, por exemplo. Trataremos de cada uma delas aqui. Entretanto, vamos começar pelas unidades mais básicas e mais utilizadas. São as unidades usadas para medir o tempo, o espaço e a massa. Em 1960, na reunião da Conferência Geral de Pesos e Medidas, foram escolhidas as unidades oficiais para as grandezas. Esse conjunto é chamado de Sistema Internacional de Unidades com a abreviatura SI. Também pode ser chamado de Sistema Internacional de Medidas. Na tabela abaixo, apresentamos algumas unidades básicas do SI. O espaço no SI é medido em metros. O tempo é medido em segundos e a massa em quilogramas. Apesar disso, é muito comum utilizarmos no cotidiano o quilômetro para medir o espaço, a hora para medir o tempo e o grama para medir a massa. Prefixos do SI. Com o estabelecimento do Sistema Internacional, foram adotados alguns prefixos para representar algumas potências de base 10. Vamos a elas. 10 elevado a menos 12 é o pico e é representado pela letra P, minúscula. 10 elevado a menos 9 é o nano e é representado por N. 10 elevado a menos 6 é o micro e é representado pela letra grega Mi. 10 elevado a menos 3 é o mili, representado pela letra M. É por isso que o milímetro é igual a 10 elevado a menos 3 metro. 10 elevado a menos 2 é o centi, representado pela letra C. 10 elevado a menos 1 é o deci, representado pela letra D. 10 elevado a 1 é o deca, representado por DA. 10 elevado a 2 hecto, representado por H. 10 elevado a 3 é o quilo, representado pela letra K. É por isso que 1 quilograma é igual a 10 à terceira grama. 10 elevado à sexta
que é o mega, representado por M maiúsculo, 10 a nona, que é o giga, representado por G maiúsculo, e 10 a 12, que é o tera, representado por T maiúsculo. Vamos falar agora do tempo, uma grandeza sempre presente no nosso dia a dia, mas bem mais complexa do que a gente imagina. Newton, por exemplo, entendia o tempo como algo absoluto. Para ele, o tempo era medido da mesma forma, independentemente do referencial. Alguns séculos depois, Einstein nos mostrou, com a teoria da relatividade, que o tempo é relativo. E a maneira com que o medimos tem relação direta com o referencial considerado. Alguns anos após essa revolucionária teoria, relógios atômicos foram colocados em aviões supersônicos e em repouso, para que fossem comparados. Esse experimento mostrou um descompasso entre os relógios, comprovando o que Einstein tinha teorizado. Entretanto, no nosso cotidiano, nós não somos capazes de perceber esses fenômenos. É preciso estar próximo da velocidade da luz para notá-los. Portanto, tudo que foi ensinado por Newton se aplica aos fenômenos com os quais interagimos diariamente. Unidade de tempo. Já vimos que a unidade de tempo no SI é o segundo, cujo símbolo é S. Mas a gente usa frequentemente outras unidades também que não são do sistema internacional. A gente usa muito o minuto, a hora, o dia, a semana, o mês e assim por diante. Antigamente, o segundo era definido como 1 dividido por 86.400 do dia solar médio. Esse número é a quantidade de segundos que o dia solar médio tem. O dia solar equivale a 2 pôres do Sol consecutivos. Com o tempo foram surgindo relógios mais precisos e essa definição acabou ficando ultrapassada. Hoje, o segundo é definido como a duração de 9.192.631.770 períodos da radiação correspondente à transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do Césio 133. A grosso modo, isso significa dizer que quando os elétrons pertencentes a esses níveis completam esse número de revoluções, contamos um segundo. Na tabela abaixo constam os símbolos e as conversões para segundos de algumas unidades. Sabemos que o minuto tem 60 segundos, a hora 3.600 segundos e o dia 86.400 segundos. Vale a observação de que esse valor aqui é o valor utilizado na antiga definição do segundo. O espaço. Na época de Newton, o espaço era como se fosse um palco onde os fenômenos físicos aconteciam. Como o tempo, o espaço também era considerado absoluto. Foi também a relatividade de Einstein que nos deu o modelo de espaço que temos hoje. Assim como o tempo, o espaço também se dilata e se contrai. Na verdade, hoje em dia, com o advento da física moderna, não se trata mais o espaço e o tempo como duas grandezas distintas. É comum os físicos se referirem ao espaço-tempo como uma grandeza única e entrelaçada. Esse assunto será abordado com mais profundidade ao final do nosso curso. Trata-se de um assunto relativamente complexo para esse nível de escolaridade. Unidade de comprimento. No SI, a unidade de comprimento é o metro, a gente já viu isso, cujo símbolo é M. No entanto, frequentemente usamos também unidades não pertencentes ao sistema internacional, como o quilômetro, o centímetro e o milímetro. Antigamente se definia o metro com base em uma barra de platina, ou seja, o metro era obtido por meio de comparação.
tudo que tivesse a mesma dimensão linear dessa barra de platina era medido como 1 metro. Essa barra de platina está no Museu de Pesos e Medidas em Paris, na França. Entretanto, modernamente a gente define o metro como o comprimento da trajetória percorrida pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 dividido por 299.792.458 de segundo. Esse valor, medido em metros por segundo, veremos mais adiante que é a velocidade da luz. Na tabela abaixo constam os símbolos e as conversões para metros de algumas unidades. As mais comuns, o centímetro, o milímetro, o micrômetro e o quilômetro. Vimos que o prefixo centi vale 10 elevado a menos 2 do metro. O prefixo mili vale 10 elevado a menos 3 do metro. O prefixo micro vale 10 elevado a menos 6. E o prefixo quilo vale 10 elevado a 3 do metro. Aqui estão os símbolos do centímetro, do milímetro, do micrômetro e do quilômetro. A massa. A massa é a quantidade de matéria que há em um corpo. Essa grandeza é muito confundida com o peso. Veremos adiante que são coisas totalmente diferentes. Ela é obtida também por meio de comparação com um corpo padrão. É muito comum utilizarmos balanças de 2 pratos para fazermos essa comparação. A gente coloca um dos corpos em um dos pratos e o outro no outro prato. Caso a balança esteja em equilíbrio, dizemos que os 2 corpos possuem a mesma massa. Apesar dessa apresentação básica do assunto, ele é bem mais complexo. Por agora, a informação apresentada será suficiente. Mais adiante, vamos aprofundar mais a respeito desse tema. Unidade de massa. No SI, vimos que a unidade de massa é o quilograma, cujo símbolo é kg. Na tabela abaixo constam os símbolos e as conversões para quilogramas de algumas unidades, as mais comuns. A tonelada, simbolizada pela letra T, vale 10 elevado a 3 do quilograma. O grama, representado pela letra G, é igual a 10 elevado a menos 3 do quilograma. Bom, já falamos do espaço e do tempo, vamos falar agora da velocidade. No sistema internacional, a unidade de velocidade é o metro por segundo, representada dessa forma. No entanto, frequentemente usamos unidades não pertencentes ao SI, como o quilômetro por hora, muito comum, muito presente no nosso dia a dia. Essa grandeza, a velocidade, relaciona o tempo com o comprimento, aqui entendido como distância ou deslocamento no espaço. Como a velocidade é o quociente do deslocamento pelo tempo, sua equação dimensional é resultado do quociente da variação do espaço pela variação do tempo. Ou seja, a variação do espaço é medida em metros e a variação do tempo em segundos. Daqui vem a unidade de medida da velocidade, o metro por segundo. Esse é o procedimento adotado para encontrarmos as unidades de medidas das mais variadas grandezas físicas. Relação entre metro por segundo e quilômetro por hora. A gente falou no slide anterior que é muito comum no dia a dia a gente medir velocidade em quilômetros por hora, até mais comum do que em metros por segundo. Mas o metro por segundo é a unidade do SI, então muitas vezes a gente precisa transformar o quilômetro por hora em metro por segundo e vice-versa. Para fazer essa transformação do metro por segundo para o quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6.
E o contrário, transformar o quilômetro por hora em metro por segundo, a gente divide por 3,6. Está aqui esquematizado como é que a gente faz essa transformação. Então, do metro por segundo para o quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. E do quilômetro por hora para o metro por segundo, eu divido por 3,6. Vamos entender o porquê disso? Se eu tiver 1 quilômetro dividido por 1 hora, que é o quilômetro por hora, o que eu tenho, na verdade, são 1.000 metros dividido por 3.600 segundos. Se eu dividir essa fração por 1.000, ou seja, dividir o numerador e o denominador por 1.000, eu terei 1 dividido por 3,6 metro por segundo. Isso significa que, se eu tiver uma velocidade em quilômetro por hora e quiser transformá-la para metro por segundo, basta eu multiplicar a velocidade por 1 sobre 3,6. E multiplicar por 1 sobre 3,6 é o mesmo que dividir por 3,6. Então, se eu quiser encontrar em metros por segundo o valor de 18 km por hora, basta eu multiplicar o 18 por 1 sobre 3,6 metro por segundo. Isso vai me dar 5 metros por segundo. 18 vezes 1 dividido por 3,6 igual a 5 metros por segundo. Comprovando assim que multiplicar por 1 sobre 3,6 é o mesmo que dividir por 3,6. Obviamente, se eu quiser fazer a transformação inversa, ou seja, passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu também terei que fazer a operação inversa. Ao invés de dividir por 3,6, eu vou multiplicar por 3,6. Outra grandeza muito importante em física é a densidade. Um corpo de massa m e volume v tem sua densidade definida pela massa dividida por seu volume. Caso o corpo seja homogêneo e maciço, a densidade também pode ser chamada de massa específica, representada pela letra μ do material de que é feito o corpo. Ou seja, somente nesses casos em que o corpo é homogêneo, que significa ser homogêneo, sua massa está igualmente distribuída, e maciço, a gente pode dizer que a densidade é igual à massa específica, ou seja, a massa dividido por seu volume. No sistema internacional, a unidade de massa específica ou de densidade é o quilograma por metro cúbico, aqui representado. Frequentemente, usamos outras unidades, o grama por centímetro cúbico ou o quilo por litro, cujas equivalências são 1 grama por centímetro cúbico igual a 1 quilograma por litro igual a 10⁻³ quilogramas por metro cúbico. Vamos ver aqui o porquê da equivalência entre 1 grama por centímetro cúbico e 10⁻³ quilogramas por metros cúbicos. Vou fazer aqui em cima. Ó. Eu tenho 1 grama por 1 centímetro cúbico, que é o grama por centímetro cúbico. Isso é igual a 0,001 quilograma dividido por 0,000001 metro cúbico. Fazendo essa divisão, eu posso cortar aqui 3 zeros com 3 zeros aqui, ó. Eu ficarei com 1 quilograma dividido por 10 elevado a menos 3 metro cúbico. Passando para o numerador, essa potência de expoente negativo, eu fico com 10⁻³ quilogramas por metro cúbico. Confirmando assim essa relação entre o grama por centímetro cúbico e o quilograma por metro cúbico. Vamos falar de mais uma grandeza física, a vazão. Vamos supor que um líquido esteja escoando por um tubo cilíndrico, cuja seção reta é S. A seção reta é como se eu cortasse o tubo num plano S, ok? Se V é o volume do líquido que passa por S, no intervalo de tempo ΔT, a vazão φ, essa letrinha grega é a letra φ, do líquido através de S, é definida
pelo quociente entre o volume e a variação do tempo. Ou seja, a vazão é dada pela quantidade desse líquido que passa pela seção S em um dado intervalo de tempo. No SI, a gente mede vazão usando o metro cúbico por segundo. Obviamente, né? Aqui, ó, se a gente for fazer a equação dimensional da vazão, a gente vai perceber que o volume é dado em metro cúbico e a variação do tempo em segundo. E, portanto, a gente mede a vazão usando o metro cúbico por segundo. Ordem de grandeza. Às vezes, é interessante medir apenas o valor aproximado de uma grandeza, e não o seu valor exato. Nesses casos, é comum a gente indicar apenas a potência de 10 mais próxima do valor em questão, ou seja, indicar sua ordem de grandeza. Vou dar um exemplo aqui para ficar bem entendido. Vamos imaginar o número 700. A gente vê que 700 é um número que está entre 10 ao quadrado e 10 ao cubo. 10 ao quadrado é 100 e 10 ao cubo é igual a 1000. Portanto, 700 de fato está entre os dois. Mas observe que 700 está muito mais próximo de 1000 do que de 100. E, portanto, a gente diz que 700 tem ordem de grandeza de 10 elevado à terceira. Vou dar mais um exemplo. Vamos imaginar o número 30. Bom, o número 30 está entre 10 elevado à primeira e 10 elevado à segunda, ou seja, está entre 10 e 100. Observe que o número 30 está muito mais próximo de 10 elevado à primeira do que de 10 elevado à segunda, e, portanto, sua ordem de grandeza é 10 elevado à primeira. Notação científica. Pessoal, esse assunto é muito importante. Nós vamos usar a notação científica durante todo o nosso curso de física no ensino médio. Então, é um assunto que precisa ficar bem entendido. Em física, a gente tem grandezas que precisam ser medidas em valores extremamente pequenos ou exorbitantemente grandes. É o caso do número de moléculas ou da distância entre galáxias. Daí vem a necessidade de se criar expressões menores capazes de representar essas medidas. Vamos a dois exemplos que eu deixei aqui. Bom, pessoal, aqui nós temos dois números, um bem grande e um bastante pequeno, né? Primeiramente, aqui nesse número do primeiro exemplo, a gente está vendo aqui, ó, que a vírgula está aqui, né? Ela não aparece, mas ela está aqui implícita, só não aparece porque não tem número nenhum após a vírgula, mas ela está aqui. Bom, vamos ver o que nós precisamos fazer para escrever números na forma de notação científica. Primeiramente, eu preciso ter, antes da vírgula, apenas um algarismo inteiro diferente de zero. Isso significa que a vírgula deve sair da sua posição original e ir para entre o 3 e o 7. Vou até escrever aqui, ó, 3,7. Observe que o 3 é o algarismo que está antes da vírgula, ou seja, é o único algarismo diferente de zero que pode estar antes da vírgula. Isso é uma regra para se escrever um número na forma de notação científica. Também já posso multiplicar isso por 10, porque todo número na forma de notação científica é escrito como uma multiplicação por uma potência de base 10. O que me falta agora é descobrir qual é o expoente dessa potência de base 10. Bom, eu trouxe a vírgula para cá, né? Entre o 3 e o 7. Mas se eu quiser levar a vírgula para a sua posição original, eu terei que deslocá-la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas para a direita. Mover a vírgula para a direita significa expoente positivo. Como são 8 casas, 10 elevado a 8. Então, o número 370 milhões é escrito na forma de notação científica como 3,7 vezes 10 oitavo. Vamos para o segundo exemplo. Aqui, para que eu tenha apenas um algarismo inteiro antes da vírgula diferente de zero,
eu terei que colocar a vírgula depois do 5. Então eu posso escrever apenas 5, como está aqui, ou posso escrever 5,0. Observe que o 5 será o único algarismo inteiro antes da vírgula, diferente de 0. E também já posso multiplicar por uma potência de base 10. Eu já expliquei o motivo. Bom, eu coloquei a vírgula aqui antes do 5, mas para eu levá-la para a posição original, eu terei que movê-la 1, 2, 3, 4, 5 casas agora para a esquerda. Mover para a esquerda significa expoente negativo, como são 5 casas, 10 elevado a menos 5. Aqui estão os dois números escritos na forma de notação científica. Bom, vamos falar de alguns conceitos que serão muito utilizados nesse primeiro momento, começando pelo ponto material. A gente chama de ponto material o corpo cujas dimensões podem ser desprezadas durante a análise do movimento. Nesse caso, a gente não leva em conta os movimentos de rotação e as deformações que o corpo possa sofrer. O que importa é apenas o movimento de translação do corpo. Então, quando falamos de ponto material, estamos querendo dizer um ponto que a gente pode desprezar suas dimensões, como se fosse um ponto geométrico mesmo, ok? Ao estudarmos a translação da Terra e dos planetas, podemos considerá-los um ponto material, desde que estejamos interessados apenas em seu movimento de translação e que suas dimensões não interfiram na análise do movimento. Então é muito comum a gente usar esse artifício para fazer análise do movimento de translação dos corpos. O ponto material também pode ser chamado de partícula. Então, quando dissermos partícula, estamos falando do ponto material. São termos que são sinônimos. Outros dois conceitos bastante importantes. Estou falando do repouso e do movimento. Vamos ver o que vem a ser um e outro, né? A gente diz que um ponto material está em repouso em relação a um certo referencial quando todas as suas coordenadas x, y e z medidas nesse referencial permanecem invariáveis com o decorrer do tempo. Então é importante a gente entender que tanto o repouso quanto o movimento dependem do referencial adotado. Eu posso ter um corpo em repouso em um determinado referencial, mas em movimento em outro referencial. Nós vamos ver como isso é possível mais adiante. Caso pelo menos uma das coordenadas varie, ou x, ou y, ou z, são as coordenadas no espaço, a gente diz que o ponto material está em movimento. Note que os conceitos de repouso e movimento dependem do referencial adotado, como já foi dito. Falamos um pouquinho também da trajetória. Um ponto material que se move em relação a determinado referencial ocupa sucessivamente diversas posições, descrevendo uma curva que recebe o nome de trajetória. Em repouso, a trajetória se reduz a um ponto geométrico. Pessoal, aqui o termo curva está sendo usado de modo geral. Pode também, obviamente, ser uma trajetória reta. Bom, se o corpo está em repouso, a sua trajetória é um único ponto geométrico. Mas imagine esse ponto geométrico em movimento em relação a um determinado referencial. Em um outro momento ele estará aqui, em outro ele estará aqui, em outro ele estará aqui, aqui e assim por diante. Se eu ligar as posições por onde esse ponto passou, eu obtenho a sua trajetória. Grandezas adimensionais. As grandezas adimensionais são as que não são expressas com unidades de medidas determinadas. Nós vimos que o espaço, o tempo, a velocidade, por exemplo, são medidas em unidades específicas, mas temos grandezas que não possuem unidades determinadas. Quando estudarmos colisões, veremos que o coeficiente de restrição é um desses casos. O coeficiente de restrição E é igual ao módulo da velocidade após a colisão dividido pela velocidade
antes da colisão, ou ainda, a raiz quadrada da altura mínima dividido pela altura máxima. Nós temos que a velocidade é medida em metros por segundo, a outra velocidade também. Quando dividirmos uma unidade pela outra, o resultado será 1, nos mostrando que o coeficiente de restrição é uma grandeza adimensional. O mesmo vai acontecer com as alturas. As alturas são medidas em metros. Se eu dividir o metro pelo metro, eu vou obter o valor 1, ou seja, comprovando que o coeficiente de restrição é uma grandeza adimensional. Os números também são adimensionais. Se a gente multiplicar uma grandeza dimensional por um número diferente de zero, a dimensão da grandeza não é alterada. Por exemplo, se eu tiver uma velocidade de 5 metros por segundo e multiplicá-la por 10, que é um número diferente de zero, nós teremos 50 metros por segundo. Observe que a unidade de medida da grandeza não foi alterada quando eu multipliquei por um número diferente de zero. Isso significa que os números são também adimensionais. No nosso próximo encontro, iniciaremos o estudo da mecânica, mais especificamente da cinemática. Falaremos dos movimentos retilíneos. Um grande abraço a todos e até a próxima!